O conceito de regime alimentar foi desenvolvido por Ariete e Philip, busca de mostrar que existe essa lógica política e econômica global que incide na dinâmica da agricultura, vai se manifestar através de estratégias, ações, políticas e práticas que são desenvolvidas por diferentes atores, como, por exemplo, grandes investidores, grandes proprietários rurais, bancos, burocratas do Estado, enfim, movimentos sociais. Todos esses atores, de algum modo, vão estar incidindo nesta lógica política e econômica global em relação à dinâmica da agricultura. Ou seja, como ocorre a produção, a distribuição, o consumo de alimentos em diferentes períodos históricos, né? E no nosso caso, em especial, no momento atual. Segundo esses autores e outros autores, nós temos 3 regimes alimentares. O primeiro regime alimentar, ele acontece entre 1870 a 1930. O segundo acontece no pós-guerra, entre 1950 e 1970. E o terceiro regime alimentar acontece a partir dos anos 2000 até os dias atuais. Então, o que nós vamos fazer aqui é abordar sinteticamente os 2 primeiros e focar mais no terceiro regime alimentar. O primeiro regime alimentar, entre 1870 a 1930, né? Ele tem algumas características. Entre essas características, que houve uma redução do custo da alimentação para a população urbana, que as colônias tinham que fornecer alimentos de baixo custo para, assim, garantir a reprodução da força de trabalho e permitindo, portanto, um processo de acumulação industrial, e especialmente na Inglaterra. Nós estamos falando, portanto, de um período em que você vai ter uma emigração de camponeses, de trabalhadores rurais da Europa que vão para a colônia. E esse período ele tem hegemonia britânica, né, que vai estabelecer fundamentalmente qual é a dieta alimentar, baseado principalmente em produtos que vão ser originários, portanto, das colônias, e a dieta alimentar basicamente é carne, trigo, leite. O segundo regime alimentar é da década de 50 até 1970, e tem como característica básica, fundamental, né, transferência dos excedentes agrícolas, agora dos países do norte para o sul. E isso vai desestimular, digamos assim, a produção de alimentos voltados para o mercado interno, diante do ingresso de alimentos, especialmente dos Estados Unidos, que é o país que vai hegemonizar esse processo. E uma outra característica é a introdução de um modelo tecnológico de agricultura industrial, a chamada Revolução Verde, ou como a gente já tratou em outro encontro, né, chamada modernização conservadora, que acontece aqui no Brasil. É um modelo liberal produtivista, e a dieta vai acrescentar, então, o milho, soja, enfatizando produtos industrializados. O atual regime alimentar, ao qual nós vamos nos referir mais detalhadamente, insere-se num processo de uma nova fase da globalização, mais especificamente na fase da chamada mundialização do capital. E essa fase que tem o predomínio do capital financeiro e, evidentemente, das grandes corporações.
E no caso da agricultura, é importante destacar que esse setor agroalimentar ele se tornou interessante do ponto de vista do interesse do capital, porque há um crescimento do fluxo e circulação de alimentos, fibras, matérias-primas, e, portanto, esse setor se tornou uma fonte interessante de riqueza. E é importante, portanto, que a gente compreenda que o capital que busca a sua valorização vai estruturar a produção e consumo de alimentos de modo que possa, enfim, garantir esse processo de acumulação. O terceiro regime agroalimentar tem origem fundamentalmente a partir dos anos 2000, quando se aprofunda o processo de globalização de mercados, quando as ideias econômicas de recorte neoliberal predominam, quando quem domina as políticas econômicas fundamentalmente é o capital financeiro, são as grandes corporações transnacionais que passam a dominar não só a indústria montante, como a indústria jusante da agricultura. Mas, além dessas indústrias, também os grandes canais de distribuição do comércio varejista passam a ser dominados por essas transnacionais, podendo, inclusive, nesse caso, trabalhar com nichos de mercado, incentivando processos de certificação, de rastreabilidade corporativa, para segmentar, digamos assim, diferenciar produtos, baseado também, sobretudo, em estratégias de marketing. Esses atores corporativos, que são agentes financeiros, empresas transnacionais, supermercados, consultorias, eles vão ter um papel fundamental no sentido de influenciar a forma de produção, o que se produz, quem e como se distribui, o que se consome em termos alimentares. Então, são essas corporações que organizam toda essa cadeia de suprimentos e acabam, portanto, também se apropriando do meio ambiente e do próprio consumo. É um processo de apropriação da produção rural por parte desse capital que cada vez mais procura ter o máximo de controle sobre o tempo da natureza, ou seja, sobre o prazo de validade desses alimentos e também sobre o consumo. Padroniza, então, a alimentação, o consumo, né, as matérias-primas, e isso viabiliza uma produção em escala. E o que a gente percebe é que há um distanciamento, portanto, desta relação entre o produtor e o consumidor, e é um crescente processo de financiarização, né, das chamadas commodities agrícolas. Você hoje tem basicamente dois tipos de contrato. Você tem o contrato a termo e o contrato futuro. O contrato a termo é um contrato que já vem sendo aplicado há bastante tempo, né? São bastante antigo. Então, esse contrato envolve o produtor e uma organização financeira, né? Então, o produtor se compromete a vender a produção numa data futura e com um preço pré-estabelecido. O agricultor, então, ele assume o empréstimo e paga no momento da comercialização. Já o contrato futuro, eles são negociados no mercado de câmbio, em bolsa de valores. E essa modalidade de contrato pode ser comprado e vendido entre diversos atores que não tem nada a ver com a conexão direta com o produtor. Então, diversos atores financeiros é que vão estar
portanto, controlando, né, o preço desses produtos agrícolas que são negociados nesses contratos. E, nesse sentido, a gente fala bancos, fundos de investimentos, fundos soberanos que controlam, portanto, o chamado mercado futuro, né? E controlam os recursos financeiros. E quando a gente fala em commodity agrícola, nós estamos falando em ativos financeiros, ou seja, aqueles cujo preço está atrelado às bolsas de valores internacionais. Esse regime corporativo ele está firmado em relações de commodities agrícolas financiarizadas. Ele está assentado na aquisição de terras em larga escala. Ele está assentado em investimentos bem definidos, que são em alimentos, fibras ou ração, combustível ou energia, floresta, madeira, celulose. Uma parcela significativa das formas de produção, de comercialização e distribuição de produtos agrícolas são controlados por um número restrito de conglomerados transnacionais. São esses grupos que controlam, negociam os grãos no mundo afora e, portanto, têm influência direta no preço e na disponibilidade de matéria-prima para a produção industrial de alimentos e outros bens. Você tem todo um discurso de proeminência do mercado, mas esse mercado ele não é um mercado perfeito, na medida em que é um mercado controlado, portanto, por poucas corporações transnacionais. A gente poderia falar nas chamadas ABCD, né? Archer Daniels Midland, ou a Bunge, Cargill e a Lois Dreyfus, né? Ou seja, que ocupam um espaço privilegiado, né? Em diferentes estágios desse complexo agroindustrial, ou seja, que controlam desde a oferta de sementes para a produção agrícola até a negociação de grãos neste mercado futuro e como sendo um mercado futuro, portanto, de commodities. Essas grandes corporações que dominam desde a produção de semente para a produção agrícola, dominam o comércio mundial de alimentos e, dessa forma, tem o poder de determinar o que nós vamos consumir. E isso tem impacto do ponto de vista da nutrição, da saúde pública, porque, na realidade, nós estamos nos alimentando de alimentos, né, altamente industrializados, muitos dos quais que contribuem sobremaneira para a obesidade, para doenças coronárias, para pressão, entre outras doenças, tornando, portanto, um problema de saúde pública que demandam, né, investimentos por parte do Estado, pacto causado por um tipo de alimentação gerada por um padrão de consumo que se utiliza do marketing como fator de expansão e adesão a esse padrão de consumo, homogeneização das dietas alimentares, que são baseadas, sobretudo, na combinação de carboidrato e proteína de origem animal. Impactos na saúde, tem impactos ambientais, sobretudo a questão de proteína animal na emissão de gases do efeito estufa, né?
Então, o que eu queria destacar nesse sentido, né, que existe toda uma lógica no sistema agroalimentar, diante da facilidade, da mobilidade do capital, da concentração de capital, do estímulo ao consumismo na sociedade ou de parte da sociedade frente às desigualdades econômicas, né, tem determinado a nossa dieta alimentar